Pois é, família, estamos a menos de 3 meses para conhecer o penúltimo capítulo da franquia Velozes e Furiosos. Esta saga incrível que surgiu em 2001 e que começa a se despedir dos fãs. Para você que já é mega fã da franquia, ou até mesmo você que só está conhecendo agora, esta que é uma das mais bem-sucedidas sequências de filmes de ação já feitas por Hollywood, iremos fazer aqui um breve passeio pela história da saga, como surgiu, o que influenciou o início do roteiro e como ela se tornou este sucesso que vemos hoje em dia. E é claro que iremos também relembrar as histórias de todos os outros 9 filmes já lançados, além do spin-off estrelado por Dwayne Johnson e Jason Statham. Mas antes de entrarmos de cabeça nesse vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. O canal está crescendo a cada dia e a sua participação vai me ajudar a trazer cada vez mais conteúdos legais aqui no YouTube. A franquia Velozes e Furiosos é uma produção da Universal Studios, uma das maiores e mais antigas empresas de entretenimento do mundo. A ideia para o primeiro filme da franquia surgiu como uma forma de explorar o mundo das corridas ilegais e a subcultura dos amantes de carros tunados, que estava muito em alta no final dos anos 90. O diretor do primeiro filme, Rob Cohen, já havia trabalhado como diretor de filmes de ação policial, entre eles Sociedade Secreta, de 2000, estrelado inclusive por Paul Walker. Os personagens de Velozes e Furiosos foram criados pelo roteirista Gary Scott Thompson, que já havia escrito a história do filme O Homem Sem Sombra, também de 2000. Quanto ao elenco, o astro principal, Vin Diesel, ganhou destaque em filmes como uma pequena participação em O Resgate do Soldado Ryan, de 1998, e também esteve presente nos filmes Eclipse Mortal e O Primeiro Milhão, de 2000. Michelle Rodrigues, que é a nossa querida Letty Ortiz, tinha trabalhado em filmes como Boa de Briga, de 2000 e Madrugada Mortal, de 2001. Mas eu acredito que muita gente vai se lembrar mais dela pela participação do filme Resident Evil, O Hóspede Maldito, de 2002. Além disso, ao longo dos anos, a franquia também atraiu muitos novos talentos e figuras notáveis para sua equipe criativa, incluindo diretores, roteiristas e atores. Alguns dos mais destacados incluem Justin Lin, dirigiu 5 dos 9 filmes, incluindo alguns dos mais bem-sucedidos em termos de bilheteria. O mais recente filme, Velozes e Furiosos 9, também foi dirigido por ele. Lin é conhecido por sua habilidade em dirigir cenas de ação épica e por sua paixão pelo universo da franquia. Chris Morgan, ele foi roteirista dos filmes Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio, até o filme 9. Morgan ajudou muito no desenvolvimento da história e dos personagens da franquia, ajudando a mantê-la relevante e atual ao longo dos anos. Além dos diretores, também temos a presença de 2 atores de filmes de ação que acrescentam muito na franquia. Dwayne Johnson, ator que interpreta Luke Hobbs a partir do 5º filme da franquia, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. Johnson é conhecido por seu trabalho em filmes de ação, como Escorpião Rei, de 2002, e G.I. Joe Retaliação, de 2013, além de recentemente ter feito o filme Adão Negro, e tem se tornado um dos atores mais procurados da indústria cinematográfica. E Jason Statham, ator britânico que interpreta Deckard Shaw a partir do 7º filme da franquia. Statham é conhecido por sua habilidade em interpretar personagens mais durões, principalmente em filmes de ação como Carga Explosiva, de 2002, Adrenalina, de 2006 e Os Mercenários, de 2010. Além disso, a franquia também tem atraído outros atores de renome, incluindo Charlize Theron, Helen Mirren, Kurt Russell e John Cena, tornando-se uma das franquias de maior sucesso e mais elogiadas da história do cinema. E qual é o contexto de origem do primeiro filme? O primeiro filme se passa numa época em que as corridas ilegais de carro eram um fenômeno e que já existiam há décadas. No ano do primeiro filme, em 2001, as corridas ilegais já eram vistas como uma subcultura underground, onde grupo de pessoas se reuniam em áreas isoladas para competir em corridas de alta velocidade com seus carros modificados. Estas corridas geralmente ocorriam à noite, tornando-as ilegais e potencialmente perigosas.
perigosas. Na década de 90 e início dos anos 2000, as corridas ilegais de carros modificados foi ganhando cada vez mais popularidade, principalmente com o surgimento da internet e o acesso a sites e fóruns de entusiastas de carros. Isso ajudou a expandir a subcultura das corridas ilegais e a atrair novos participantes. Mas vale também lembrar que as corridas ilegais eram vistas como um fenômeno cultural relevante, mas também muito controverso nos Estados Unidos. Enquanto algumas pessoas as consideravam uma forma de expressão e entretenimento, outras taxavam elas como perigosas e antissociais. O primeiro filme pegou isso como base e refletiu um pouco deste contexto, ao retratar as corridas ilegais como um aspecto central da trama e explorar as tensões entre os participantes e a polícia. Mas é claro que isso também ajudou a declinar a popularidade dessa subcultura. À medida que as autoridades passaram a tomar medidas mais drásticas para encerrar as corridas ilegais, muitos dos locais comuns para as corridas foram fechados, e os participantes encontraram muitas dificuldades para se reunir e competir. A cultura popular também começou a mudar, com muitos entusiastas de carro passando a interessar-se por outras formas de modificação e personalização, como shows e exposições. As corridas ilegais também foi afetada pela imagem negativa que passou a ser associado a elas, com o resultado da mídia retratando-as como perigosas. Por fim, a popularidade das corridas ilegais também foi impactada pela evolução da tecnologia automotiva. À medida que os carros ficaram mais avançados e seguros, os participantes começaram a perder o interesse em modificar os seus veículos para aprimorar suas habilidades de corrida, o que levou a um declínio de vez da popularidade das corridas ilegais. E isso foi fundamental para que a franquia fosse mudando a abordagem dos filmes ao longo do tempo, com o objetivo de atualizar a história e manter os filmes atraentes e relevantes para o público. Ao longo dos anos, a franquia evoluiu de um filme centrado em corridas ilegais de rua para uma série de filmes que incluem vários tipos de corrida ilegal e ação. Foi também motivada pelo desejo de a franquia se ajustar às mudanças na cultura popular e às expectativas que o público tinha. Os produtores da franquia sentiram a necessidade de expandir a história e incluir novas formas de ação e aventura para manter o público interessado. Os roteiristas começaram a incluir temas cada vez mais complexos, como conspirações internacionais, crime organizado e conflitos políticos, a fim de tornar a história mais interessante e emocionante. Esse agora é um momento para quem já não lembra mais como eram as histórias dos primeiros filmes, ou que, sempre viveu na caverna e nunca ouviu falar dessa franquia. A partir de agora, vamos fazer um breve resumo das histórias de todos os filmes lançados até aqui. Portanto, se você não viu os filmes ainda, o que eu acho bem difícil, já que são mais de 20 anos de franquia, tome cuidado porque vai vir um pouco de spoiler por aí. Velozes e Furiosos de 2001. Neste primeiro filme da franquia, o piloto de rua Dominic Toretto está na mira da polícia de Los Angeles, quando uma série de roubos de caminhões cheios de produtos eletrônicos em alta velocidade abala a área. Brian O'Connor, um oficial da polícia de Los Angeles, junta-se à equipe de corrida altamente qualificada de Toretto para tentar detê-lo. No entanto, O'Connor se vê apaixonado por este novo mundo e mais ainda pela irmã de Toretto, Mia. À medida que uma equipe de corrida rival ganha força, O'Connor deve decidir onde realmente reside sua lealdade, na polícia de Los Angeles ou nas corridas ilegais. O primeiro e único filme que Robbie Cohen dirigiu foi lançado no dia 7 de dezembro de 2001 no Brasil e marca a introdução de um dos principais personagens, incluindo Brian O'Connor, Mia e Dominic Toretto e Letty Ortiz. O custo de produção foi de 38 milhões de dólares e arrecadou muito mais que o dobro, 207 milhões na época. Mais Velozes, Mais Furiosos, de 2003. Nessa sequência, o ex-policial de Los Angeles Brian O'Connor se junta a seu amigo ex-presidiário Roman Pierce e trabalha com a agente disfarçada do Serviço de Alfândega dos Estados Unidos, Mônica Fuentes, para prender o temível traficante Carter Verone. Esse filme também eternizou uma das cenas mais engraçadas que virou até meme, que é quando a corredora Suki fala: "Droga, é o Brian." Este é o único filme da franquia que não apresenta pelo menos uma participação especial de Vin
Vin Diesel como Dominic Toretto. O motivo disso se deve às filmagens do filme Triplo X, que na época foi dirigido pelo diretor do primeiro filme da franquia, Rob Cohen. Este segundo filme foi lançado no Brasil no dia 20 de junho de 2003 e foi dirigido também por outro diretor que só teve uma participação na franquia, John Singleton. Nesse filme foram apresentados novos personagens da franquia, entre eles Roman Pierce, Mônica Fuentes e Tej. Aqui já temos um indício de como a franquia pretende explorar novas cidades, neste caso em Miami. O custo da produção foi de 76 milhões de dólares e arrecadou mais de 230 milhões na época. Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, de 2006. Este filme, que é o primeiro da franquia a contar uma história fora dos Estados Unidos, retrata a vida de um adolescente chamado Sean Boswell, que é um solitário na escola. Porém, desafia o seu rival para uma corrida de rua ilegal, na qual ele vence, mas acaba detonando seu carro de vez. Para evitar a prisão, ele é enviado a Tóquio para morar com seu pai, que é um militar. Assim que ele chega lá, descobre uma nova, divertida, mas perigosa forma de corrida de rua no submundo das corridas da capital japonesa. Cronologicamente falando, os eventos desse filme foram posteriormente recontados para ocorrer após os eventos dos filmes Velozes e Furiosos 4, de 2009, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, de 2011 e Velozes e Furiosos 6, de 2013. Tecnicamente, esse seria o filme que está entre o 6 e o 7. A data de lançamento no Brasil foi em 7 de julho de 2006, e é o primeiro filme dirigido por Justin Lin na franquia. Aqui o elenco mudou totalmente, mas também incluem 3 personagens que se tornaram muito importantes para a franquia, principalmente nos filmes futuros: Sean Boswell, Han Lu e Twink. O custo de produção foi de 85 milhões de dólares na época e arrecadou aproximadamente 158 milhões. Velozes e Furiosos 4, de 2009. Voltando às ruas onde tudo começou, quando um crime os traz de volta à cidade californiana, o ex-presidiário fugitivo Toretto reacende sua rivalidade com o agente Brian O'Connor. Mas como eles são forçados a enfrentar um inimigo em comum, Dom e Brian devem ceder a uma nova confiança incerta se quiser derrotá-lo. E de assaltos a comboios, a rastreamentos precisos, em túneis em linhas internacionais, dois homens encontrarão a melhor maneira de se vingar, ultrapassar os limites do que é possível atrás do volante. A data de lançamento deste filme foi dia 3 de abril de 2009 e é o segundo filme dirigido por Justin Lin. Aqui temos o retorno do elenco dos 2 primeiros filmes e a inclusão de uma nova personagem, Gisele. O custo de produção foi de 85 milhões de dólares na época e arrecadou mais de 360 milhões. Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, de 2011. E é claro que não poderia faltar o Brasil nessa história, né? Neste filme, o ex-policial Brian faz parceria com Toretto no lado oposto da lei. Desde que Brian e Mia tiraram Toretto da prisão, eles cruzaram muitas fronteiras para escapar das autoridades. Agora encurralados na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, eles devem fazer um último trabalho para ganhar sua liberdade. Enquanto montam sua equipe de pilotos de elite, os improváveis aliados sabem que sua única chance de escapar para sempre significa confrontar o empresário que os quer mortos. Mas ele não é o único no encalço deles. O teimoso agente federal Luke Hobbs nunca erra o alvo. Quando ele é designado para rastrear Dom e Brian, ele e sua equipe lançam um ataque total para capturá-los. Mas enquanto seus homens destroem o Brasil, Hobbs descobre que não pode separar os mocinhos dos homens maus. Filme que teve mais uma vez a direção de Justin Lin, foi lançado no Brasil no dia 29 de abril de 2011 e apresentaram 2 novos personagens importantes para a franquia, Luke Hobbs e Helena. O custo de produção foi de 125 milhões de dólares e arrecadou mais de 620 milhões naquela época. Mas fique atento, porque o final desse filme vai se conectar muito bem com o 10º filme que vai estrear agora em maio. Já já eu te explico. Dando sequência na nossa linha cronológica, temos Velozes e Furiosos 6, de 2013. Desde que o assalto de Dom e Brian no Rio de Janeiro derrubou o império de um chefão, nossos heróis se espalharam pelo mundo. Mas sua incapacidade de voltar para casa e viver para sempre em fuga deixou suas vidas incompletas. Enquanto isso, Hobbs tem rastreado uma organização de motoristas mercenários
letalmente habilidosos em 12 países, cujo mentor, Owen Shaw, é auxiliado por uma pessoa que revelou ser o amor que Dom pensava estar morto, Letty Ortiz. A única maneira de parar a equipe criminosa é superá-los nas ruas, então Hobbs pede a Dom para montar a sua equipe de elite em Londres. E qual seria o pagamento? Ficha limpa total para todos eles, para que enfim possam voltar para casa e se juntarem como família novamente. Mais uma direção na mão de Justin Lee. O filme foi lançado no Brasil no dia 24 de maio de 2013. O custo de produção do filme foi de 160 milhões e arrecadou, pasmem, quase 800 milhões de dólares na época. Velozes e Furiosos 7, de 2015. Dominique e sua equipe pensaram que haviam deixado a vida mercenária do crime para trás. Eles derrotaram o terrorista internacional Owen Shaw e seguiram caminhos separados. Mas agora, o irmão de Owen, Deckard Shaw, está matando a tripulação um por vingança. Pior ainda, um terrorista da Somália chamado Mose Jakandi e um oficial do governo obscuro chamado Senhor Ninguém estão competindo para roubar um programa de terrorismo de computador chamado Olho de Deus, que pode transformar qualquer dispositivo tecnológico em uma arma de espionagem. Toretto deve se reunir com sua equipe para parar Shaw e recuperar o programa Olho de Deus, enquanto está preso em uma luta pelo poder entre o terrorista e o governo dos Estados Unidos. O filme foi lançado no Brasil no dia 2 de abril de 2015 e é o primeiro longa-metragem da franquia dirigido por James Wan. Seguindo a ideia de gravar em outro país, esse filme foi rodado também nos Emirados Árabes Unidos. Também é nesse filme que vemos pela primeira vez a personagem Renzi, que hoje é considerada peça-chave no elenco principal da franquia. Assim como falamos lá atrás, cronologicamente falando, a história desse filme se passa quase que simultaneamente com o do filme Desafio em Tóquio. O custo de produção desse filme foi de 190 milhões e é o primeiro da franquia que passou a marca de $1 bilhão de bilheteria. Mesmo sendo um filme muito bem sucedido comercialmente e financeiramente falando, ele também é um filme marcado por uma perda muito forte para a franquia. O dia 30 de novembro de 2013 é uma data muito triste para os fãs de Velozes e Furiosos. Foi nessa data que o ator Paul Walker morreu aos 40 anos de idade num acidente de carro no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, antes de completar as filmagens desse filme. A morte de Paul Walker foi uma perda imensa para a franquia Velozes e Furiosos, e também para todo mundo do entretenimento em geral. Ele era um ator talentoso e muito amado por seus fãs, e a sua morte foi muito sentida. A perda de Paul Walker interferiu diretamente na franquia, de várias maneiras. Primeiro, a equipe de produção precisou lidar com a ausência do ator e encontrar uma maneira de continuar a história sem ele. Eles acabaram escolhendo usar cenas inacabadas de Paul Walker e dublês para completar sua performance. Em abril do ano seguinte, foi anunciado que os irmãos de Paul, Caleb e Cody Walker seriam usados como dublês. Para recriar os componentes faciais de Walker, foram usadas cenas inéditas dos filmes anteriores, mesclando com CGI produzidos pela empresa de pós-produção Veta Digital, do diretor da saga Senhor dos Anéis, Peter Jackson. Além disso, a morte do ator teve um impacto emocional no enredo da franquia. E como forma de homenagear o ator, o final do filme 7 teve uma das cenas mais emocionantes de toda a franquia, momento em que os personagens se despedem e principalmente vemos Brian e Toretto seguindo caminhos diferentes, dando a entender que eles continuarão juntos, porém cada um seguindo a sua vida. A música See You Again, do cantor Wiz Khalifa, com a participação de Charlie Puth, foi feita em homenagem ao Walker e que também foi usada no final do filme. E para aqueles que têm curiosidade de saber um pouco da história do ator, a Paramount lançou em 2018 um documentário chamado Eu Sou Paul Walker, que conta com depoimentos muito emocionantes dos familiares e também parte do elenco que conviveu com ele durante a sua participação na franquia. Neste sétimo filme, Brian O'Connor é retratado como tendo se aposentado da vida de criminoso para ficar com sua família. A morte de Paul foi incorporada na história como uma perda trágica para a equipe e, de certa forma, uma celebração de sua memória. Velozes e Furiosos
8 de 2017. Agora que Dominique Toretto e Letty estão em lua de mel, Brian e Mia se aposentaram de vez e o resto da equipe foi dispensada, parece que tudo está definitivamente calmo, tranquilo, finalizado. Mas quando uma mulher misteriosa seduz Dom para o mundo do crime novamente e ele, não podendo escapar, decide trair a família, todos enfrentarão provocações que os testarão como nunca. Da costa de Cuba e das ruas da cidade de Nova York às planícies geladas do norte da Rússia, a força de elite cruzará o globo para impedir que uma anarquista desencadeie o caos no cenário mundial e trazer para casa o homem que os criou como uma família. O filme foi lançado no Brasil no dia 13 de abril de 2017 e também contou com a estreia de um novo diretor, Felix Gary Gray. No elenco temos também um novo personagem que serve como a dupla dinâmica do Sr. Ninguém, o Eric Reisner, muito zoado pela equipe como Ninguémzinho. Este também é um filme que introduz uma super vilã que está presente nos filmes atuais, Cypher. E com um elenco cada vez maior, é de se esperar que o custo de produção aumente, e foi de 250 milhões de dólares para produzir, arrecadando também acima de 1 bilhão de dólares de bilheteria. Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw, de 2019. Este é o primeiro e único spin-off da franquia feito até agora. Dwayne Johnson e Jason Statham reprisam seus papéis como Luke Hobbs e Deckard Shaw, respectivamente. Quando uma ameaça biológica mortal é liberada no mundo, eles são forçados a deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos para rastrear o vírus e derrotar o vilão responsável, Brixton Lore. O filme foi lançado no dia 1º de agosto de 2019 e teve a direção de David Leitch. O custo de produção de Hobbs e Shaw foi de 200 milhões de dólares, porém, em contraste com os filmes 7 e 8, este teve uma arrecadação um pouco menor, 760 milhões. Ainda assim, o filme foi um sucesso de bilheteria, né? Importante porque se pagou, e mostrou que é possível sim fazer um spin-off da franquia que vem caminhando para seu fim. Velozes e Furiosos 9, a saga Velozes e Furiosos de 2021. Dom e Letty agora vivem em paz com seu filho pequeno, chamado Brian, em homenagem ao personagem do amigo que faleceu na vida real, mas o passado sempre volta para assombrá-los. Dom então precisa enfrentar seu irmão desaparecido Jacob, que é um assassino letal e está trabalhando com Cypher para realizar um plano muito diabólico. A equipe é então reunida novamente para enfrentar a ameaça e proteger o mundo mais uma vez. O filme foi lançado no Brasil no dia 24 de junho de 2021 e marca o retorno do consagrado diretor e mega fã da franquia Justin Lin. Este também é outro filme que traz um personagem muito importante para o elenco atual, que é o Jacob. Além de trazer de volta também dois grandes personagens que a gente conheceu em Desafio em Tóquio, Sean Boswell e o seu parceiro Twinkie. O elenco deste filme é o mais completo e o mais próximo possível do que iremos ver no 10º filme que irá estrear em maio. O filme teve um custo de produção de 200 milhões de dólares e arrecadou aproximadamente 720 milhões no mundo todo. E aqui chegamos no 10º filme que será estreado este ano, Velozes e Furiosos 10. O 10º filme da saga Velozes e Furiosos lança os capítulos finais de uma das franquias globais mais famosas e populares do cinema. Conforme vimos no trailer que foi divulgado este mês, Dominique Toretto deve proteger sua tripulação e família de Cypher, que agora une forças com Dante, filho do traficante Hernan Reyes, aquele traficante do filme 6 que se passa no Rio de Janeiro, lembra? Que agora vai amarrar muito bem essa história. Tudo isso em busca de vingança pela morte de seu pai na cena do roubo do cofre, que foi retirado da base da Polícia Militar do Rio de Janeiro e foi transportado ao longo daquela ponte, que, dado a extensão, a gente presume que seja a ponte Rio-Niterói. O filme também traz um novo diretor para a franquia. Dessa vez, está sob a tutela de Louis Leterrier e conta com um elenco bastante robusto e que a gente já conheceu ao longo dos filmes que falamos por aqui, mas que também irá trazer personagens novos que serão muito interessantes para a história. Entre eles, Dante, que será o principal oponente de Dominique Toretto, Tess, que é uma representante um pouco desonesta da agência do Sr. Ninguém e que se alinha com Dom e sua equipe, e também possivelmente teremos o retorno do personagem Buddy, um mecânico que era membro da equipe de boxe do pai de Dominique,
Jacob e Mia, numa época em que a família Toretto disputava corridas de circuito fechado. Essa história, inclusive, foi retratada como parte da adolescência de Dominique e Jacob, trazendo um pouco mais desse lado afetivo e paterno que Dominique teve com seu pai nesse tipo de corrida que foi retratada ao longo do filme 9. Mais um filme pra gente apreciar, ir no cinema, assistir e ficar já um pouco nostálgico, né, em ver personagens que a gente acompanhou ao longo destes 22 anos da franquia aparecendo novamente, e ao começo do fim, né, a despedida. É o filme que marca aí a 10ª adaptação da história original e a 11º se contar o filme spin-off Hobbs and Shaw, né, em termos de filmes produzidos, e o penúltimo filme da franquia, né? Já que o Velozes e Furiosos 11 já foi confirmado que será o último filme e que será lançado no ano que vem. Por enquanto, ainda não temos informações suficientes sobre a sinopse do que será o filme 11, então só nos resta esperar chegar o dia 19 de maio, né? Que é a data marcada para a estreia do filme 10 aqui no Brasil. E isso mostra que a franquia Velozes e Furiosos é conhecida por suas cenas de ações intensas, corridas ilegais e uma forte parceria entre os personagens. Desde o lançamento do primeiro filme em 2001, a franquia tem sido um sucesso de bilheteria e tem uma base de fãs muito dedicada. Além disso, a franquia tem sido elogiada por seus elementos de diversidade e representatividade, incluindo personagens de várias raças, culturas e gêneros diferentes. E aqui eu levanto uma dúvida, será que é possível ter futuros spin-offs além de Hobbs e Shaw? E eu digo que sim, é muito provável que isso possa acontecer, mesmo com o fim da franquia no 11º filme. O sucesso e a popularidade dos personagens são fatores importantes que contribuem para a criação de spin-offs. Porém, é importante destacar que a criação de spin-offs depende muito de uma série de fatores, como a disponibilidade de atores, a aceitação do público e o sucesso financeiro. Mas, dada a popularidade e a relevância que a franquia teve ao longo desses anos, é possível sim ter futuros filmes spin-off que sejam produzidos e lançados. Bom, galera, resumindo, a franquia Velozes e Furiosos tem sido aclamada pela crítica por sua capacidade de se renovar ao longo dos anos. A equipe criativa tem sido capaz de manter a história atualizada e relevante, adicionando novos personagens, elementos visuais e enredo em cada novo filme. Isso permite que ela continue sendo uma das mais populares e aclamadas franquias do cinema, com mais de 20 anos de existência desde o lançamento do primeiro filme. E aí, qual a sua expectativa para a estreia do filme Velozes e Furiosos 10? Vale lembrar que a data de lançamento é dia 19 de maio aqui no Brasil, hein? Então, bota na agenda e fique ligado. É isso aí, pessoal. Se você gostou deste vídeo, deste formato que eu criei, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui.